Hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários visando renda passiva em 2023. Fundos imobiliários, se você ainda não sabe o que são fundos de investimentos que aplicam em empreendimentos imobiliários ou ativos relacionados aos investimentos imobiliários e todos os meses distribuem dividendos aos cotistas. Antes, porém, se você caiu de paraquedas, é novo ou nova aqui, considere deixar um joinha e se inscrever no canal. É de graça e você ainda me ajuda muito fazendo com que esse vídeo chegue para mais pessoas. O ano de 2022 terminou e 2023 começou com o mesmo cenário desafiador de inflação, juros, pandemia da Covid, que já virou uma situação crônica na China, e riscos de recessão global. Quanto ao mercado interno, o fim do subsídio dos combustíveis pode fazer com que o preço da gasolina aumente aproximadamente 70 centavos o litro a partir do próximo mês. E, como num efeito cascata, inflacionando outros itens. Diante de todo esse cenário, a tendência é que a Selic permaneça alta por mais tempo e, de certa forma, favorece os fundos imobiliários de papel que investem em títulos de renda fixa ligadas ao setor. Portanto, mesmo em mar revolto, algumas oportunidades surgem para o investidor presente e antenado. Vamos então aos 3 fundos imobiliários visando renda passiva em 2023. O primeiro é o HCTR11, Hectare CE. O Hectare CE, Fundos de Investimento Imobiliário, é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, CRI, oferindo rendimentos e ganhos de capital advindo destes. O fundo deu início às suas atividades em setembro de 2019, é gerido pela Hectare Capital e o administrador é o Vortex, tendo foco principal em investir em ativos para financiamento de propriedades imobiliárias, loteamentos e multipropriedades ao redor do Brasil, sem uma preferência por região específica, dessa forma diversificando e mitigando riscos. O fundo HCTR11 tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões e sua base de cotistas é superior a 209 mil investidores e conta com uma liquidez diária média de mais de 4,6 milhões, permitindo que o investidor monte e desmonte posição sem o menor problema. A sua taxa de administração é de 1,20% ao ano e mais alguns KPIs de performance, o que torna os custos um pouco altos, mas tem distribuído bons dividendos. Seu dividend yield é na faixa de 16%, tem um bom caixa operacional, um FFO, Funds from Operation, e seu preço está bastante descontado em relação ao seu valor patrimonial, negociando a 0,81 vezes, além de contar com uma gestão experiente e uma carteira diversificada. O segundo fundo de investimento imobiliário que eu trago aqui é o Kinea Securities, KNSC11. O Kinea Securities é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e cotas de outros fundos. O fundo visa alocar seus recursos em operações que apresentam risco versus retorno atrativa, sem necessariamente definir um único indexador para sua carteira. Diferentemente do KNCR11 ou do CANIP11, podendo alterar sua carteira de ativos de acordo com o ciclo do mercado imobiliário. O fundo deu início às suas atividades em outubro de 2020 e é gerido pela renomada Kinea, segunda maior gestora do mercado de fundos imobiliários. Seu patrimônio líquido é de 1,17 bilhão e sua base de cotistas superior a 82 mil investidores, o que lhe confere uma boa liquidez, de modo que o fundo negociou um volume médio diário equivalente a 4,1 milhões no último trimestre. A sua taxa de administração é de 1,20% ao ano e o regulamento do fundo não prevê a cobrança de taxa de performance. Logo, o seu custo é aceitável para o cotista. O fundo tem uma carteira de recebíveis, CRIs, de 60 ativos e conta com uma boa pulverização de risco de crédito, de modo que o fundo conseguiu reduzir muito bem os riscos específicos de alguns fundos. Além disso, a carteira possui um perfil de risco intermediário e todas as operações estão adimplentes com suas obrigações. Em termos de portfólio do fundo, a parte majoritária dos ativos é indexada ao IPCA, 58,7%.
enquanto que o restante é atrelado ao CDI, 38,2%, ou em caixa Selic, 3,1%, visando a alocação. A maior parte dos recebíveis é atrelada aos segmentos residencial, 35,1% está no segmento residencial. Em escritórios, 34,7%, logístico, 15,3%, corporativo, 8,7%, shoppings, 6,3%. Com as quedas recentes no preço de sua cota de mercado, o KNS C11 consegue entregar uma rentabilidade, já descontados os custos do fundo, em torno de IPCA mais 8% ao ano. Ou seja, a rentabilidade é bastante atrativa para uma carteira bem diversificada, com baixo risco de crédito e que conta com uma gestão profissional capaz de trazer benefícios aos cotistas. O terceiro é Fundo Imobiliário REC-R11. O Fundo Imobiliário REC-R11 também é um fundo de papel. E o que são fundos de papel? Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as letras de créditos imobiliários, LCI, as letras hipotecárias, LH, os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. E como podemos ver na distribuição de ativos aqui, que basicamente 94% do fundo REC-R11 está em CRI, 2% em outros fundos imobiliários e 4% em caixa. No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a mais de 12,5% ao ano, ou equivalente a 101% do CDI, um dos principais referenciais para a performance de da renda fixa. O fundo imobiliário REC-R11 tem sua administração realizada pela BRL Trust e faz parte da carteira teórica do IFIX, com um valor de mercado superior a 2,2 bilhões, tem mais de 182 mil cotistas, uma liquidez média diária de mais de 4 milhões. Olhando o gráfico de indexador, temos 77% IPCA, sendo 48% só IPCA e 29% sem variação negativa, 18% no CDI e 3% IGPM. Quanto à distribuição por tipo de risco, 66% são riscos corporativos, adquirido por grupos sólidos com garantias fiduciárias de recebíveis e 34% pulverizado. Já a distribuição por segmento, 30% refere-se à incorporação, 21% loteamento, 14% hotel, 9% pessoa física, 8% investimentos imobiliários e o saldo pulverizado entre utilities, multipropriedades, varejo e logística. Atualmente, o fundo está negociando a um preço sobre valor patrimonial de 0,91 vezes. Preço sobre valor patrimonial indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. O seu dividend yield, como falado anteriormente, na faixa dos 12,5%, tem uma liquidez diária de quase 5 milhões, faz parte da carteira teórica do IFIX. Sua administração é realizada pela BRL Trust, possui um valor de mercado superior a 2,2 bilhões e tem mais de 182 mil cotistas. Esses são os 3 fundos de investimentos imobiliários que, para o atual cenário econômico, considero bons para proporcionar renda passiva para 2023 e que você poderá analisar com mais calma para ver se faz sentido para você. Lembrando que não é recomendação ou aconselhamento de investimentos. Também é importante frisar que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Em resumo, o desempenho anterior de um ativo influencia muito pouco em como ele deve se comportar daqui para frente. Por isso, quando se fala de fundos de investimentos, além dos dividend yield, é muito importante verificar a gestão do fundo, a liquidez, o quanto gera de caixa, FFO, vacância no caso de fundos de tijolos e se está descontado, o porquê de estar descontado. Por exemplo, os fundos de papel, por ter ativos indexados ao IPCA, GPM ou CDI, tendem a trazer um retorno menor em tempos de deflação. Por outro lado, em momentos como este de tendência de inflação alta, taxa Selic em patamares elevados, esses fundos de papel tornam-se ativos interessantes para se investir. Se você gostou do vídeo, coloque nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal ativando o sininho, para receber as notificações de novos vídeos toda semana. Assim você me incentiva a trazer sempre mais conteúdos como esse e ajuda o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.